Pronto? Vamos para as nossas questões. A respeito. A gente, na verdade, é para que a gente possa refletir, né? Questões para a reflexão. É parte da responsabilidade do professor transferir o conteúdo da memória a curto prazo para a memória a longo prazo. A lista de ao menos 5 formas que você pode revisar a matéria com seus alunos. Como é que a gente pode, gente, revisar a matéria com os nossos alunos para que esse conteúdo saia da memória de curto prazo para a memória de longo prazo? Vamos usar a criatividade? E aí? Nenhuma sugestão? Uma sugestão apenas. A gente pode fazer perguntas, pode fazer um questionário, pode fazer uma enquete, pode fazer um jogo, pode fazer uma dramatização, é usar a criatividade, né? O objetivo da avaliação nunca é apenas uma nota por uma nota, né? No que significa, no sentido da educação cristã, né? Do ensino dentro do contexto eclesiástico. Então, essa maneira da gente revisar, né? Essa avaliação, tendo em vista revisar, ela pode e deve ser feita também de maneiras criativas, né? De várias maneiras. Faça uma lista das maiores necessidades de seus alunos, na sua opinião. Na sua opinião, qual seria um tema bem pertinente para a gente trabalhar com os nossos alunos? Para você trabalhar com seus alunos, melhor dizendo. E aí, Josimar, um bom tema para o seu momento e para o seu contexto. E aí? Professor, no meu contexto imediato seria de conforto, porque agora, há poucos dias, pouco tempo agora, um dos fundadores da nossa congregação lá, ele Deus chamou, e penso que a igreja o amava muito, e então está naquela fase de luto, né? De luto. Você já preparou o seu plano de aula? Estou fazendo. Era um bom tema, né? Não quis entrar nessa trilha aí agora, não, professor. E não é uma necessidade? Não estou entendendo. É uma necessidade, mas estou tratando mais de púlpito. Sim, nas pregações, né? Certo. Mas prepare também uma aula, né? De maneira mais específica sobre isso. Certo. Vocês entenderam, né? A saia justa que eu quis colocar a Josimar. Se é uma necessidade, a gente precisa fazer. Se é uma necessidade, a gente precisa fazer. Qual é a necessidade aí, Vanessa? Você é da turma das crianças, né? Sim. Qual é uma necessidade aí que você vê com as suas crianças? É muita rebeldia, professora. Pronto. Aí a Então, gente trabalha muito em cima disso mesmo, entendeu? De que isso não leva a nada. Já preparou o seu plano de aula? Preparei, mas eu não fui para o público infantil, não. Gente, eu não estou entendendo vocês. É porque, no momento, eu estou ajudando o pastor com a palavra mesmo, né? Então tá bom. E aí, no caso, eu estou com ajudante na salinha. Certo. E daí não fiz para voltado para o público criança infantil, não. Certo. Tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá. Ponto 5. Mas no meu plano lá que eu já fiz lá, vai falar sobre salvação. Então uma necessidade também. Né? Isso. Certo. Ponto 6. Você concorda que a maior parte do ensino
se concentra no conteúdo, na sua opinião, por que se tem dado pouca prioridade à formação do caráter? Quanto das suas aulas contribui na formação de um caráter cristão em seus alunos? E aí, gente, quanto das suas aulas contribui para esse caráter cristão? Que lei é essa? Quem é que pode fazer a ligação aí com a lei com as leis que a gente trabalhou? Quando a gente fala nesse preparar, né, o caráter, essa formação de caráter, qual lei? A lei da preparação, né? A gente quer preparar o discípulo para ser discipulador, mas não existe discípulo sem um caráter bem formado. Lei da preparação. Então, quando vocês estão fazendo, né, o plano de aula de vocês, prestem atenção, né? O quanto vocês vão utilizar, né, de tempo na aplicação e tendo em vista formar esse caráter cristão. De todas as pessoas que você conhece, qual foi a que mais se interessou pela sua condição espiritual? Como ela te ajudou? Pensando na lei do avivamento, né? Que é responsabilidade do professor, né? Avivar, trazer a vida novamente, né? Aquele crente que está na condição de pecado. Aí a gente lembra de nós mesmos, né? Quem foi a pessoa que mais te ajudou e olhou para a sua condição espiritual? Diga, Josimar. Professor, eu só queria mostrar um livro muito bom que nós trabalhamos lá na igreja há pouco tempo, Transformando Membros em Líderes. Ótimo. Fica aí como uma dica de leitura para o pessoal, né? É, muito bom. Professora, sobre a pergunta que a senhora falou, foi o meu próprio pastor. Ele, quando eu comecei, ele me deu, assim, muita visão espiritual, né, dentro da palavra, e mostrou os maiores graus de erro que eu estava cometendo, como, por exemplo, eu sempre sonhei em casar, mas não era casada. Eu queria trabalhar no ministério, mas não podia. Então, a primeira coisa que ele foi fazer com a gente, comigo, com meu esposo, foi preparar, né? Então, ele deu aula para a gente, né? Aí a gente se preparou para batismo, a gente correu atrás das papeladas rapidamente, querendo correr tempo para poder mostrar. E isso foi muito bonito para a gente, assim, na nossa convenção, né? Então, assim, nós viemos de uma família, eu e minha esposa, a gente bebia, né? Eu fumava, então foi transformação. Foi muito lindo o que Deus fez. Aqui não dá para comentar aqui porque é muito extenso. Sei que cada irmão tem seu testemunho de vida. Mas foi meu pastor, para resumir aí. Foi meu pastor. Bem, glória a Deus. E que você, Vanessa, né? Essa pergunta, como eu falei, é uma pergunta para reflexão, para discussão, uma motivação, né? Da mesma maneira que o seu pastor teve essa preocupação, que você também tenha, né? Que você também tenha com outros. Viu? Gente, vocês estão vendo aí o outro slide? Eu troquei o slide agora. Vocês estão vendo o outro? Tópicos da aula agora? Gente, não estou ouvindo vocês. Sim, professora. Sim, pronto. Sim, professora. Que bom. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver agora, né? A gente fechou, né, as 7 leis espirituais. Se alguém ainda ficou com alguma... As 7 leis espirituais, ó, as 7 leis de aprendizagem, né, do ensino e aprendizagem. Se alguém ficou com uma dúvida, esse é o momento. Então, a gente vai passar para o próximo tópico da nossa aula, na nossa última aula de didática, que é a comunicação interativa. Um bom tema, né, para livro. Oi? As 7 leis espirituais é um bom tema para livro, né? Na verdade, é um livro, né? Já tem.
Este livro É aqui que eu estou verdade. utilizando, viu, Matias? Estão vendo? Tá certo. Pronto, está aqui, da editora Betânia. Ah, é um livro antigo, mas muito relevante no que se refere à educação cristã, né? Da pedagogia dentro desse contexto eclesiástico. Mas vamos para a segunda parte da nossa aula, de fato, hoje, que a gente vai trabalhar a questão da comunicação interativa em sala de aula, a motivação e a aprendizagem significativa. Segundo Predbom, a criatividade é a competência de raciocinar construtivamente, pensando o novo e o relevante. Você se considera uma pessoa criativa? Quem é que pode dizer aí? É uma pessoa criativa você ou não? Quando a gente pensa nessa criatividade, a gente vai ver alguns fatores, né, que podem nos auxiliar e alguns fatores que podem né, dificultar nesse processo de criação. E como a gente sabe, dentro de cada turma, dentro de cada contexto, há uma série, né, de indivíduos, né, que são diferentes, né, essa turma heterogênica, que a gente precisa alcançar. Então, a criatividade é fundamental, né? Tanto para a educação com crianças, a gente pensa muito em criatividade, vou até voltar aqui, no que se refere ao ensino infantil, né? Com as crianças, a turma das crianças. Mas com os adultos, não diferente. A gente precisa também pensar novas formas e formas criativas desse processo de ensino-aprendizagem. Vamos para alguns pontos que podem prejudicar a nossa criatividade, alguns bloqueios mentais, né? Pensar, isso segundo esse autor aqui, viu, gente? Tem até um vídeo, eu vou colocar depois lá na plataforma para que vocês possam assistir uma entrevista que ele deu. Pensar, alguns bloqueios mentais que atrapalham a nossa criatividade. Pensar que existe uma única resposta para uma situação, para uma única maneira de dar aula, então, ter essa visão limitada. Descartar aquilo que parece não ter lógica, seguir as normas o tempo todo, sem pensar sobre elas, ser prático demais, né? Aquela questão de você trabalhar só no automático, evitar ambiguidades, não admitir a possibilidade de errar, não pesquisar conhecimento de outras áreas, não ter coragem de pensar diferente e acreditar que não é criativo. Então, a pergunta que eu fiz lá no começo, né, se você se considera uma pessoa criativa, se você respondeu que não, isso já é um bloqueio mental para que você possa criar, né, possa ser essa pessoa criativa. Certo, gente? Ficou claro? Posso prosseguir? Vamos lá. Sim. Como desenvolver o processo criativo? Defina o seu problema, o que você precisa criar ou inovar, é o planejamento, né? Olha aí o planejamento voltando à tona. Como é que eu posso, né? O problema é, vamos definir o problema aqui agora, né? O problema é, como é que eu posso ensinar da melhor maneira? Como é que eu posso ensinar da maneira que o meu aluno entenda, né? Quer seja criança, jovem ou adulto? Esse é o problema. Vamos pensar aí nessa inovação. Reúna todos os fatos e informações que se referem ao problema. Vamos, então, agora trazer fatos e informações referentes ao problema da nossa... que a gente criou agora, né? Da nossa aula.
que é encontrar estratégias. Quais são fatos e informações relevantes que a gente pode criar, que a gente tem em mãos? Vou dizer alguns. É exatamente a identificação da nossa turma. A nossa turma é de crianças, por exemplo, aí para a Vanessa. Crianças pequenas que não sabem ainda escrever. Olha aí uma informação importante. Ainda não sabem escrever, nem ler, né? A nossa turma é de jovens, né? Os jovens que estão aí ligados na internet 24 horas por dia. Isso é um fato e uma informação relevante que o professor precisa considerar. A minha turma é de idosos, né? Que não tem tanto acesso às redes sociais, à internet, até que não tem tanta leitura, né? Que não tem muito acesso a essa questão da escrita, da leitura. Olha aí, fatos e informações importantes. Quebre o padrão, redirecione a sua mente, descubra novas ligações, pense em novas possibilidades. Não se limite à sua área do conhecimento, né? Aquela visão limitada. Então, o professor, de antemão, ele é um pesquisador, né? Então, vamos à luta, vamos estudar, vamos pesquisar. Tente novas combinações e use todos os sentidos, né? Todas as formas de aprendizagem. Visual, auditiva, pelo toque, né? Nós temos 5 sentidos, né? 5 órgãos de sentidos. E todos eles estão à disposição nesse processo de aprender. E a gente precisa utilizar. Tá claro, gente? Ou estou prosseguindo muito ligeiro? Vanessa levantou o dedinho. Carmen, então vamos prosseguir. Aprendizagem significativa. Alguém já ouviu desse termo? Um termo, né, um conceito, melhor dizendo, de David Paul, o Wastenberg, que ele traz a seguinte definição para aprendizagem significativa. Segundo ele, ocorre essa aprendizagem quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios em uma situação relevante para o estudante, proposta pelo professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados a seus conhecimentos. Então, segundo esse autor, né, toda a aprendizagem, para que de fato ela seja significativa, ela tem que ter esse relacionamento, né, entre os conhecimentos prévios e aquilo que o professor vai trazer de novo, né, trazendo essa amplitude, atualizando, como está aí escrito, esse novo conhecimento. Esse autor traz dentro da sua teoria, né, de aprendizagem significativa, um conceito, ou melhor, uma linha de pensamento da pedagogia que a gente chama de construtivismo. Ou seja, né, construtivismo é a maneira, né, como a pessoa aprende, como essas conexões com o novo, com a aprendizagem acontece em interação com o meio social. Então, segundo o construtivismo, que é uma ideia, né, que é um pensamento que permeia essa aprendizagem significativa, está embutida nessa aprendizagem significativa, esse processo de aprender, né, essa relação só acontece, né, com relação
com interação, melhor dizendo, era essa palavra que eu estava procurando, com interação com o meio, né, com o outro. Na verdade, são várias cadeias de interação para que esse processo aconteça, o processo de ensino-aprendizagem, né? É a minha interação e a minha relação, eu como estudante com o mundo, é a relação de quem está estudando, né, do aluno com o professor, né, aquele que ensina com aquele que aprende, é a relação do conteúdo que vai ser ensinado com o conteúdo que o aluno já sabe, é a relação de quem se propõe a ensinar com as condições daquele que se propõe a aprender. Então, todo esse processo de aprendizagem, ele só acontece mediante e diante dessas interações. Ficou claro, gente? Alguma pergunta? E uma metáfora, né? Um exemplo, só trazer aqui para a gente ver, a figura dessa aprendizagem significativa, para que fique claro, né? Ele traz um exemplo. Um exemplo. É como alguém que chega numa festa, o conhecimento, né? A produção do conhecimento. É como alguém que chega numa festa e procura alguém conhecido para que possa se situar, né? Já tiveram esse sentimento, né, de chegar num lugar, né, numa festa, não conhece ninguém, então fica ali um pouco acuado, não consegue ter interação. E, diante de uma aprendizagem significativa, é exatamente esse processo de chegar, né, chegar na festa, conhecer alguém e assim conseguir participar, e assim conseguir interagir. Então, quando o meu aluno ele consegue fazer a ligação daquilo que ele já sabe com aquilo que ele está aprendendo, com aquilo que o professor está trazendo de novo, quando consegue ter essa interação, né, e o aluno consegue fazer essa interação entre aquilo que ele já sabe e aquilo que está sendo proposto de novo, aí ocorre a aprendizagem significativa. Diante disso, qual é o papel do professor? Me respondam, meus queridos. Qual é o papel do professor diante de uma aprendizagem significativa? Levar maior clareza, né? Primeiro, né? Conseguir fazer essa relação com o aluno na medida de conhecer o que o aluno já sabe, né? Para que possa trazer essa sintonia e o aluno assim consiga fazer, né? Então, o professor seria esse, o papel do professor seria esse, né? De facilitar esse processo. De facilitar, de trazer o novo mediante aquilo que o aluno já sabe, para que ele possa fazer essas conexões, para que ele possa ter essa aprendizagem significativa. Altberg também traz o conceito de aprendizagem mecânica, que não é necessariamente o oposto de uma aprendizagem significativa, mas é como se as duas se complementassem, né? Porque a gente pode aprender uma coisa sem necessariamente fazer essa conexão a priori, né, com aquilo que a gente, por exemplo, trazer um termo novo, né, seria essa aprendizagem mecânica, né, aquilo que a gente não está conseguindo ainda fazer essa ligação. E, posteriormente, essa aprendizagem significativa. Conseguir ligar, conseguir fazer, né, o elo entre a aprendizagem nova e aquilo que a gente já sabe. E, diante disso, o que fazer para promover a aprendizagem significativa? Como é que a gente pode fazer isso?
E aí, Josimar? Alguma dica? Alguma dica? Como é que a gente pode fazer isso? Não. Essa aprendizagem significativa é tão interessante a gente observar, olhando para a Bíblia, né? Eu gosto sempre de fazer a relação daquilo que os autores trazem com aquilo que já está posto na palavra, né? Quando a gente fala de conhecer o que o aluno já sabe, para acrescentar, né, e atualizar essa informação, a gente lembra dessa revelação, né, dessa revelação continuada que a Bíblia traz, né? Por exemplo, né, termos e conceitos bem teológicos que a gente vê, né, nas cartas de Paulo, por exemplo, de expiação, propiciação, redenção, né, termos bem teológicos que a gente vê, né, no Novo Testamento, mas nós bem sabemos que todos esses conceitos eles foram sendo construídos ou foram sendo revelados, melhor dizendo, pelo próprio Deus ao seu povo no decorrer de todo o percurso histórico, né? De Gênesis a Apocalipse. Não é isso, gente? Ou não? Sim ou não, gente? Não durmam. A, É sim, a professor. remissão de... Oi, Vera. É sim. Sim, pois é. Expiação, propiciação, enfim. Tudo isso a gente vai ver, né? O próprio a própria figura de Cristo, né? Os elementos, né? Da crucificação, os elementos, enfim, que a gente encontra, né, na salvação, né? Nesse plano de salvação foi sendo revelado, né? Isso, gente, é aprendizagem significativa. Aquilo que o povo foi aprendendo, né? A gente vê a culminância no Novo Testamento. Vai sendo acrescentado, né? Vai sendo acrescentado. Diga, Carmen ou Matias, que levantou a mão aí. Professora, que nem a pregação expositiva, né? Acho que ela é mais eficaz, né? Sim, nesse sentido, né? Isso, fazer uma comparação, né? De Não que a esclarecimento. textual não seja, a textual mas a expositiva, o pregador geralmente ele vem embasado de algumas informações, até de experiências próprias, enfim. Exato, exato. Então, gente, e quando essa aprendizagem ela é significativa, ela é duradoura, né? Ela é esclarecedora, ela é expositiva, usando aí o termo que Matias traz, né? E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos nos apropriar e proporcionar ao nosso aluno. Que ele possa, né, amadurecer e conhecer os termos, os conceitos e sendo acrescentado. Ficou claro, meu povo? Ficou, professora. Sim, claro. Opa! Professora, por isso que há uma necessidade, dentro de uma igreja, por exemplo, de ter classes por faixa etária, né? Faixa etária não, assim, adolescentes, classe de adulto, de crianças, exatamente para conhecer o que o aluno já sabe, não é? Porque, por exemplo, um adolescente na sala dos jovens já é mais complicado, porque o conteúdo ele é mais voltado ao jovem, é um conteúdo mais... Carmen, e até a questão da necessidade. Exatamente, professora. Isso. Vai entrar várias coisas aí, né? A lei da necessidade, vai entrar a questão da própria metodologia, né? Que precisa ser diferenciada. Então,
com certeza. Esse é o certo, a maneira certa de se fazer. Correto. Tem igreja que fala, não, porque só tem 2 adolescentes e, sei lá, 3 adolescentes e 20 jovens, eu vou deixar os adolescentes lá. Eu não concordo, eu acho que deve ter separado, independente da quantidade dos adolescentes que tem igreja ou não, professora, exatamente por conta disto. Para que tenha um ensino mais efetivo, esse é a maneira correta, né? Agora, às vezes se junta essas turmas por falta de professor, né? Também tem essa questão. Infelizmente, né? Falta de trabalhadores para a obra. Infelizmente. Mais alguma coisa, meu povo? Tudo certo? Tudo claro? Então, a gente conclui essa questão do nosso conteúdo aqui. Eu espero que tenha ficado claro. Conforme afirma Freire, não há uma educação neutra. Precisamos ter muita clareza da epistemologia de toda a prática educativa. Eu gosto dessa frase de Paulo Freire, coloquei aí em todos os slides das aulas. Quando a gente fala de epistemologia, né, desse conhecimento, né, a origem do conhecimento, é bom que a gente lembre, né, que não há nenhuma educação neutra. Ou a gente está ensinando, educando, né, ensinando em favor da verdade e das sagradas escrituras, ou a gente está indo contra ela. Entendem? Ou a gente está ensinando o que é certo e a favor do reino, ou a gente está ensinando contra o reino, trocando em miúdos. Ou a gente está disposto a preparar o cristão maduro, preparado, como o texto fala, para toda boa obra, ou a gente está indo na contramão do que diz as Sagradas Escrituras. Então, vamos nos apropriar da responsabilidade que o próprio Deus deu a nós, como professores, como, né, professores das Sagradas Escrituras, e vamos fazer o nosso trabalho com excelência, né? Porque é bem essa linha que você falou, Matias, né? Do crente, como é do crente lutando com o crente, né? O cristão que está acuando o outro cristão. Quando a gente não ensina a verdade, é esse tipo de cristão que a gente está criando, que a gente está ensinando, que a gente está alimentando, né? Então, vamos fazer as coisas como devem ser. Ok, meu povo, tudo claro. Vamos agora para as questões. Quais são as dúvidas aí? Tem igrejas que usam o método de deixar sempre a ovelha dependente, né? Tem algumas igrejas aí que elas... Como assim a ovelha dependente? Essa aí eu não conheço, não. Algumas igrejas que... Porque assim, a igreja tem que criar a ovelha, mas a ovelha tem que crescer e amadurecer, né? Não, o objetivo é esse, né? O Porque vai objetivo ficar sempre sendo apacentada, aí vai engordando, daqui a pouco, né? Matias, é a questão. É a lei da preparação, a sexta lei. A gente engorda a ovelha, usando os termos que você trouxe, para prepará-la, né? Para prepará-la. O ensino. Quando a gente fala em tendo o objetivo a maturidade cristã, maturidade é isso, né? Você conseguir. O que é uma pessoa madura? É uma pessoa que consegue caminhar com as suas próprias pernas, não é isso? Que consegue não ser influenciada por outras pessoas, né? Ou seja, é uma pessoa que já está, formando membros em líderes. Muito bem, é essa a perspectiva. Essa é a perspectiva de Jesus como professor. E deve ser a nossa. Muito bem, é isso aí. Vamos para as questões agora do nosso plano de aula. Eu quero todo mundo com nota boa. E quando eu passo essa atividade para vocês, esse plano de aula não é
Ótimo, eu quero que vocês utilizem na igreja de vocês. Quem tiver dúvida, esse é o momento. E é bom que a gente fale aqui, porque pode ser a dúvida de outras pessoas, né? Cadê? Estou esperando. Quem é que tem alguma dúvida aí? Diga, Josimar, anotou aí as suas? Professora, eu estou fazendo estou fazendo com o tema sobre mordomia cristã. Mordomia cristã, ótimo. Eu coloquei, posso ir falando como coloquei assim mais ou menos, para ver se... Diga. Eu fiz a parte de identificação, que são questão do professor, tema, faixa etária, tempo e o tema. O objetivo eu coloquei em saber o que é mordomia e ser mordomo, minha expectativa. Coloquei aí eu estou na dúvida se eu colocar... Ser, né? Então aí tem saber e ser, tem dois. Tem Sim. Dois objetivos aí. Sim. Né? Isso. Certo. E coloquei, eu estou na dúvida se eu coloco analisar ou perceber, que eles possam analisar ou perceber os tipos de mordomia cristã abordada. Certo. E aplicar, ser certo. um bom mordomo do que ele foi confiado. Ótimo. Aí eu coloquei como método avaliativo perguntar a eles questão do que é mordomia e do que é ser mordomo, com base no texto bíblico. Certo. Como se fosse questionário, né? Isso. Aí, no caso, botei aqui avaliação diagnóstica, né? Sim. Para saber como ele tem essa avaliação diagnóstica você vai fazer quando? Eu coloquei aqui, professora. Antes de começar, aí eu iria fazer essa pergunta aqui. Muito bem, a diagnóstica é antes. Isso, certo. aqui para saber o nível de conhecimento deles, questão do que seria mordomia e ser mordomo. Certo. Tá bom. Aí tá ótimo. Eu fiz uma introdução falando sobre o que é a mordomia. Pronto, você me manda, certo. Isso. E aí o primeiro ponto, que seria a primeira aula, eu falei aqui, coloquei aqui sobre a mordomia do tempo. Abordei, que seria a mordomia do tempo, coloquei os textos bíblicos, e quando finalizei essa parte, eu coloquei aqui o que leva a não administrar de uma forma inteligente o tempo. Certo. Essa é uma aula, né? Você só vai fazer o plano de aula de uma aula. Você pode trabalhar a mordomia, claro, vários dias, né? Várias aulas, mas aí não precisa fazer para que eu veja. Eu só quero de uma aula, só essa aula basta, viu? Mas aí eu iria colocar mais 2 mordomias, ou não precisa? O tempo vai dar em uma aula? Não, eu queria fazer isso aqui para a senhora, questão de meu caso. Para mim não quero. Eu quero uma coisa que você vai utilizar. Certo. Na primeira aula, se você vê que em uma aula vai dar tempo de trabalhar essas várias mordomias, você pode fazer e me entrega. Mas se você vê como professor que não dá tempo, então faça só de uma. Eu creio. Entendi. Porque, assim, professor, eu queria fazer 3, de uma forma não tão abrangente, mas que fechasse o entendimento, que eles pudessem entender a diferença, não só da mordomia do tempo, mas e queria colocar mais 1 ou 2 mordomias. Então, se você entende que dá tempo, né? Pode fazer com as 3. Aí, mas daí coloque lá no cronograma. Certo. Pronto, eu só fui até aqui. Certo, pronto, tá bom. Vá nessa linha aí que você chega. Agora, aplique. Sim, aí eu comecei aqui, eu fiz esse ponto e já comecei a colocar aqui, como eu coloquei, o que leva
a não administrar de forma certa é o tempo. Aí eu queria saber se eu posso fazer, dentro de cada tópico desse, eu fazer logo a aplicação ou eu posso fazer uma aplicação única no final? O que você acha melhor como professor? Eu creio que abordando ponto por ponto fica mais claro, assimila melhor. Você acabou de responder. Obrigado. Exatamente. Gente, não tenham medo de fazer aplicação. Bora ponto por ponto. Bora esmiuçar esse negócio. Obrigado, professor. Nada. Isso mesmo. Mais alguma questão, gente? Alguém com alguma dúvida? Carmen e Matias, já estão fazendo de vocês? Oi, professora, não iniciei ainda. Pronto. Mas, por exemplo, professora, se eu pego, por exemplo, eu identifico uma necessidade, uma ansiedade, a ansiedade. Pronto. Fala sobre ansiedade. Aí eu vou, no plano de aula, eu vou desenvolver esse tema. De acordo com o que nós aprendemos aqui na aula de didática. Daqueles pontos da aula 2, né? Que Isso, exatamente, professora. Que é aquela parte lá dos conteúdos, né? Do objetivo, conteúdo. Isso. Tecnologia, viu? Ótimo, Carmen. Como você ainda não fez, quem ainda vai fazer, faça a partir de uma necessidade. Para que isso possa ser aplicado. Certo? Certo. Então, busque a necessidade e faça. Professora. Diga, Josimar. Esse tema que eu coloquei aqui, para mim, é uma necessidade tanto da igreja como minha também, porque, assim, uma das mordomias que eu vou colocar aqui é a questão da mordomia também da finança, que eu tenho uma grande dificuldade de falar sobre isso na igreja. Ah, sim, pronto. Então, tá ótimo. Então, para mim, eu coloquei mais como desafio para mim também. Certo, pronto. Agora aplique, viu? Depois vocês me falam. Quando eu for na igreja de vocês, vocês me falam se aplicaram. Muito bom. Alguém mais? Alguma dúvida? Vanessa, já começou o seu? Eu já fiz o meu, professora. Agora eu vou só esperar o que a senhora vai fazer. Tá certo, tá certo. Se quiser me enviar antes de colocar lá na plataforma. Já enviei. Certo. Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Ou tá tudo certo? A gente pode parar por aqui. O que é que vocês me dizem? Professora, quando estiver pronto, eu posso enviar para a senhora olhar e-mail ou por onde eu poderia enviar? Pode me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp. Pode pedir aí a Jéssica que ela dá a vocês o meu número, que eu dou uma olhadinha. Aí, faça assim, aí pronto. Aí depois vocês ajeitam, corrigem e já colocam na plataforma, né? Que aí já é a nota de verdade. Vou dar essa colher de chá. Certo? Combinado assim? Então, gente, foi um prazer. Foi uma alegria estar com vocês. Que Deus abençoe a cada um. E eu estou à disposição, viu? Professora, quero desde já louvar a Deus pela tua vida. Muito obrigado pelo aprendizado. Para mim foi uma das matérias assim, que me ajudou muito, muito, muito. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Professora, nós também queremos agradecer, né? Essa aula realmente foi muito boa. Você pôs em prática, realmente, tudo que foi falado aqui foi colocado em prática para nós. Bom. Então, isso é muito gratificante, nós vamos sentir saudades, viu? Muito dinâmica, olha, muito boa, não é, Matias? Muito boa. Pode ficar até meia-noite aí, não tem problema. Eita! Amém. Eu que agradeço pela contribuição de vocês. Esse é o diferencial, né, do Betel EAD, essa interação em tempo real com o professor. E vocês aproveitaram isso, né? E eu fico assim, riquinha. Eu fico riquinha.
quietinha, ouvindo, né, o testemunho de vocês, os exemplos que vocês trazem. E isso, de fato, é alegria para o coração da professora. Ver que o aluno está, ó, interagindo. Então, que Deus abençoe o ministério de cada um. Eu fico sempre muito, muito grata, né, e muito honrada por estar contribuindo de alguma maneira com o ministério de vocês. Um grande abraço e eu estou à disposição, viu? Grande beijo para todos vocês. Obrigado, viu? Obrigado, professor. Deus abençoe. Bom Tchau. descanso. Obrigada, Let's professor. go. Boa noite a todos.